Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Eu pedi para o Gustavo deixar essa última estrofe, que ela fala assim: para sempre adorado, para sempre exaltado, para sempre ele vive. Para sempre significa que ele ressuscitou. Se ele ressuscitou, ele passou pela cruz. E para passar pela cruz, ele passou por algumas coisas antes. E aí, ele teve que esperar só mais um pouco. Eu quero pedir para abrir em Lucas 22, do 15 ao 18. Santo Deus. Glórias a Ti, Senhor. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Pula para o 39 agora. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Amém. Deus amado, Deus misericordioso, eu te peço que neste momento a tua palavra flua por este lugar, Senhor. Senhor, tudo o que o Senhor fez, que não tenha sido em vão nesta manhã. Que todos nós possamos receber o que tu queres de nós, Senhor. Cerca esta igreja com muralhas de fogo, Senhor. Coloca anjos com suas espadas embanhadas em volta deste local e cubra-nos com teu sangue. Abra nossos olhos e ouvidos espirituais, Senhor. Nos coloca diante da tua presença, Senhor. Tu estás circulando neste lugar. Inclina os teus ouvidos para o nosso clamor. Amém. Em Mateus 26, em Marcos 27, também cita essa passagem. Mas essa de Lucas, ela é a única que comenta sobre o anjo. Então eu vou reler o versículo 43. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E aí eu só tenho condições, podemos aceitar, irmãos. Se o pastor não avisa, vai ficar todo mundo de castigo comigo. Eu só tenho condições de imaginar o que o anjo falou. E eu creio que ele falou assim para Jesus: só mais um pouco. Só mais um pouco. E é inimaginável, perdão pelo pleonasmo, uma pessoa saber que ela vai morrer, como que vai ser essa morte, o que ela vai passar até ela morrer, e aí foi o único ser humano inocente. Porque às vezes nós falamos: poxa, eu sou tão bom, e tem acontecido algumas coisas comigo. Só teve um bom na terra. E esse bom se deu por nós. Ele não era culpado. Não era para ele passar por aquilo. Que amor é esse?
que aceita morrer em uma cruz que não foi feita para ele? Humanamente falando, as cruzes eram feitas sob medida. E aquela era feita para Barrabás, não era feita para Jesus. Tanto é que quando ele foi colocado na cruz, os seus braços foram deslocados. E Barrabás significa filho do Pai. Quem é filho do Pai aqui? Quem é filho do Pai? A cruz não era para Jesus, era para nós. Era para você, era para mim, não era para ele. Naquelas horas finais, entre quinta-feira à noite e sexta-feira à tarde, havia um coral no céu. Não alto, não a plenos pulmões, mas os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, eles falavam assim: só mais um pouco, só mais um pouco. Porque se ele jogasse tudo para o alto, e quem aqui o acusaria de traidor, se ele optasse por desistir? E ele voltasse para o Pai, nós não estaríamos aqui adorando hoje. O que levou Jesus, naquele momento, a suar sangue? É uma doença chamada hematidose, também conhecida como doença de Jesus. É uma doença rara. Ela é descrita por um sangramento espontâneo através da pele, íntegra, que cessa depois de alguns minutos. Elas não têm causas estabelecidas, porém com fatores desencadeantes como estresse, exercícios e ansiedade. Aquele momento, irmãos, era tão absurdo, a ansiedade era uma coisa insana. E eu penso que o motivo foram as lembranças. Porque Deus, Jesus como Deus, Ele sabe o presente, o passado e o futuro. E eu acho que naquela oração, às vezes quando nós oramos, nós começamos a lembrar de coisas e começamos a pedir por elas. E aí o que eu acho que veio na cabeça de Jesus? Eu acho que ele viu o quarto de comando naquela oração cair. Porque depois da Trindade, era Satanás. Por isso que Satanás ataca o ministério de louvor. Porque ele sabe o que toca o coração de Deus. Ele sabe. Da mesma forma que ele sabe que a oração, ela quando ela atravessa o teto e chega, ela é atendida. Por isso a tática dele é simples. Chega para um ministro de louvor e fala: essa igreja é pequena para você, você merece mais. E chega para alguém de oração e fala: a tua oração não presta. Você, orando, a tua vida está uma calúnia, está uma calamidade. Para que você vai orar por alguém? Ele estava pensando nisso quando ele orava. Ele viu a coroa da criação, que era Adão, se distrair. Quando a gente trabalha em restaurante, a gente fala pangou. O cara lá pangou, deu tudo errado. Eu não sei o significado, mas é o que o pessoal fala nos restaurantes. E aí, a joia da criação, o cara que deveria tocar ali tudo, deixou a companheira dele conversar com a cobra. Ele viu naquela oração o primeiro assassinato entre irmãos. Ele viu um homem como Nimrod construir uma torre que falou que ia chegar até o céu e que o dilúvio não ia mais atingi-los. Ele viu o homem querer ser Deus. Ele viu uma mulher olhando para trás e virando estátua de sal. Aí as filhas dele, para poder consertar, dormiram com o pai, para salvar a descendência do pai. E aí eu faço um parêntese.
Quantas vezes a gente faz bobagem, né? Tentando agradar a Deus. Achando que alguma coisa de índole duvidosa, mas que no final dá certo, Deus vai aceitar. E aí fica para a nossa reflexão. Não é porque todos fazem que está certo, e não é porque ninguém faz que está errado. Continuando. Deve ter passado na mente dele, naquela oração, Gênesis 1 e 2. No princípio, criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí ele passou por Gênesis 9, e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Naquele momento de oração, ele viu Moisés salvando a humanidade em Êxodo 32, do 7 ao 14. Porque depois do povo ter negado a Deus, para poder adorar um bezerro de ouro, Deus ficou tão irado, que eu vou ler aqui o que vai acontecer. Coloca para a gente, Êxodo 32, 7. Aleluia, Senhor. Santo és tu, Deus. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si o bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma. E eu farei de ti uma grande nação. Se Moisés tivesse aceitado isso, Jesus teria nascido de uma outra raiz, que não de Davi. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Por que hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes, e para destruí-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, junto os quais por ti mesmo tens jurados, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e farei a vossa descendência toda esta terra que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera e havia de fazer ao teu povo. No Antigo Testamento tem muitas passagens em que Jesus ele é retratado como anjo. Ou seja, ele estava nesses locais. E naquela oração, ele lembrou de João, do que João testemunhou acerca dele no capítulo 1, do 1 ao 4, e depois do 10 ao 14, né, do livro que leva o nome dele. Ele lembrou que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava toda a vida, e a vida era a luz dos homens. Que ingratidão nós temos, né? Como nós somos ingratos com Jesus. Aí no versículo 10 ele fala assim: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam.
Mas todos quanto o receberam, deu-lhes poder para serem filhos, feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Todos creem aqui, eu creio, no nome de Jesus. Todos se fizeram filhos. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E aí ele lá de joelhos, ele lembra de Apocalipse 22, coloca aí, Apocalipse 22, 20 e 21. São os dois últimos versículos da Bíblia. Apocalipse, eu falei. Apocalipse. Você entendeu quem? Jó? 22, 20. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Tem mais um. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vós. Amém. E como Jesus homem, ele ponderou. Ele ponderou tanto durante essa oração, que ele disse no versículo 42, e eu vou repetir agora: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E aí nessa hora, eu creio que Deus tirou os anjos, aí ele mesmo chegou do lado de Jesus e falou: meu filho, só mais um pouco, só mais um pouco. É necessário. Eu preciso que você aguente só mais um pouco. Agora eu peço um exercício de imaginação. Se imaginem como Jesus. Você está de frente ao seu algoz, e esse algoz diz para você, o que está escrito em João 19, 10 e 11, que fala assim: disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes que eu tenho poder para te crucificar? E tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti tem maior pecado. E esse algoz, Pilatos, ele sabia onde ele estava se metendo, porque a mulher dele teve um sonho. Em Mateus 27, 19, ela alerta ele, falando assim: e estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho sofri muito por causa dele. Ele sabia de tudo isso, mas também sabia que se ele não suportasse e parasse naquele momento, nós não estaríamos aqui. Porque o cálice de iniquidade ele já teria transbordado. Em Jeremias 25, fala sobre isso. E eu peço que durante a semana os irmãos leiam o capítulo 25 de Jeremias todo. Mas eu vou falar alguns versículos aqui, que eu considero chave. Coloca para mim, Jeremias 25, 3. Glórias a ti, Senhor. Fala conosco nesta manhã, Senhor. Trata os nossos corações, Senhor. Acalma a nossa alma. Acalma a nossa alma, Senhor. 25, 3. Desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tendo vindo a mim a palavra do Senhor, e vou-lo anunciado, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor, todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes. Nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir, quando diziam:
Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais para sempre. Pula para o 15 agora. Porque assim me disse o Senhor, Deus de Israel: toma da minha mão este copo do vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações, as quais eu te enviarei, para que bebam e tremam e enlouqueçam, por causa da espada que eu enviarei entre eles. Agora pula para o 34. Uivai, pastores, e clamai, e revolvei-os na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram todos os vossos dias para seres mortos e dispersos. E vós então caireis como um vaso precioso, e não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Voz de grito dos pastores e uivo dos principais do rebanho, porque o Senhor está destruindo o pasto deles. Porque as suas malhadas pacíficas serão desraigadas, por causa do furor da ira do Senhor. Deixou a sua tenda como filho de leão, porque a sua terra foi posta em desolação por causa do furor do opressor, e por sua causa o furor da sua ira. A cada chicotada, irmãos, que ele recebia, Jesus ele falava para si mesmo: só mais um pouco, só mais um pouco. Quando a multidão repetia o que está escrito em Mateus 27, a partir do 20, mas os principais dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal ele fez? E eles clamavam: seja crucificado. Seu ombro foi deslocado, como eu falei no começo, anteriormente, para ele poder caber na cruz. E aí ele pensou: só mais um pouco, só mais um pouco. Quando ele foi afrontado pelo ladrão da esquerda, aqui, né? Aqui. Ele disse a si mesmo: só mais um pouco, só mais um pouco. Quando ele estava para expirar, ele disse, como está escrito em Salmos 22, 1, Mateus 27, 46 e Marcos 15, 14. O Salmo 21 fala assim: Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Em Mateus 27, 46 está escrito assim: e perto da hora nona, exclamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, labá sabactani, e isto é: Deus meu, por que me desamparastes? Marcos 15, 34, fala assim: é a hora nona. Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, labá sabactani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? Nessa passagem, é um pouco de consenso, que foi pelo fato de Jesus ter absorvido os nossos pecados, e Deus não dividir a glória dele com o pecado, que Jesus não sentiu a Deus. Mas eu penso diferente, estudando essa palavra. Irmãos, que pai ou que mãe consegue ver o filho ser submetido a esse tipo de sacrifício e ficar parado? Ficar quieto. Eu acredito que Deus olhou para o lado para não se intrometer, para não se vingar da humanidade. Porque naquele momento, quem é pai, quem é mãe, sabe a atitude, independente da idade do filho.
Eu me lembro que, com a minha mãe viva, ela pegava na minha mão para atravessar a rua. E eu já tenho filho, né? Então não tem essa reação. E quando ele teve sede e lhe deram para beber, o que estava escrito no Salmos 69, 21, e foi cumprido em Mateus 27, 48, e em Marcos 15, 23. Salmo 69, 21. Puseram fel na minha comida, e para matar-me a sede, deram-me vinagre. Isso foi cumprido em Mateus 27, 48 e em Marcos 15, 23, que está escrito dessa forma. Mateus 27, 48. Coloca para mim Marcos 15, 23. Enquanto isso eu vou ler no Mateus. Mateus 27, 48. E logo um deles correndo, tomou uma esponja, embebedeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Marcos 15, 23. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Aí nesta hora eu tenho o direito de imaginar que a situação se inverte. Deus estava olhando para o lado, apertando a mão, mordendo os dentes, com força, para não ter uma atitude. E aí eu acho que foi Jesus que ele vira e fala para o pai: eu vou aguentar só mais um pouco. Eu tenho que aguentar, porque se eu não aguentar e eu desistir, tudo terá sido em vão. E ele não desistiu. E ele cumpriu. E ele, como disse o hino, ele ressuscitou. E ele é adorado hoje em dia. E ele está vivo hoje em dia. E ele está aqui nessa congregação. E ele está pegando as nossas lágrimas. Eu creio. Eu creio que ele não vai desistir de nós. Porque nós fomos enxertados. Ele veio para os seus, e os seus não o aceitaram. É como aquela parábola do casamento. O filho ia casar. Nós somos a noiva. O filho ia casar. Ninguém veio, todo mundo deu uma desculpa. Eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo, eu não posso por causa daquilo outro. Aí ele vira e fala para os seus empregados: sai para a rua, pega todo mundo que vocês acharem. E essa é a função da igreja. Deus fala para nós, não só hoje, mas ele tem falado há 2000 anos. Saiam, peguem todos os que estão na rua e tragam para o banquete. Amém? Quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Pastor.